Pegue a Bíblia aí mais uma vez comigo, vamos abrir lá em Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Versículo 14 em diante, amém? Diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que estava possuído de um espírito mudo. E este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes ele tem o lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por estarmos diante de Ti, obrigado pela oportunidade de refletir sobre ela. Pedimos, Senhor, que a Tua graça, bênção, misericórdia sobre as nossas vidas se manifeste de forma abundante, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um pouco antes do texto que nós lemos, nós temos o evento do Monte da Transfiguração, que faz parte do contexto de toda essa passagem. Jesus sobe ao monte com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali naquele monte uma experiência sobrenatural acontece. Jesus, ele é transfigurado, ele é visto na sua glória. E naquele lugar aparecem Moisés e Elias. Uma experiência sobrenatural, extraordinária, ao ponto de Pedro querer fazer tendas e que eles morem ali, fiquem ali. Mas depois dessa experiência e em meio a essa experiência, a voz de Deus é ouvida de forma audível. Deus fala ali naquele momento: olha, em relação a Jesus, esse é o meu filho amado, obedecei-o em tudo que ele falar. E aí dali eles descem daquele monte e eles chegam no vale. Quando eles estão chegando no vale, os outros discípulos que ficaram estão numa discussão ali com os escribas e outras pessoas. E quando Jesus vem chegando perto e ele vai se inteirar do que está acontecendo, o pai sai do meio da multidão e explica o que aconteceu. Ele diz que ele trouxe o filho dele que está endemoniado já há muito tempo, que se joga no chão, que tem ataques como se fosse de epilepsia, de convulsões, que aquele demônio lança-o no fogo, lança-o na água tentando matá-lo. E ele diz assim: mas os seus discípulos não puderam expulsar o demônio dele. E aí Jesus faz uma exclamação
talvez da sua alma, do seu coração, dizendo o seguinte: ô geração incrédula, até quando eu vou suportar essa geração? E aí depois, aqui, a primeira manifestação do tema da fé, vamos dizer assim, aparece com essa declaração de Jesus. Mas aí o pai chega até Jesus e com dúvida se Jesus pode curar ou não, libertar ou não, ele diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, salva o meu menino. E aí Jesus responde para ele: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Jesus devolve a pergunta e pergunta: você crê? E aí ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Mais uma vez a fé aqui aparecendo. Mais para frente, quando eles estão em particular, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar os demônios? E aí Jesus explica para eles: esse demônio vocês não conseguem expulsar se não for mediante a oração. Há algumas lições importantes aqui nesse texto que eu quero destacar. Na verdade, esse texto revela duas situações em relação à fé e uma solução clara que Jesus nos apresenta. A primeira situação que o texto revela é uma fé fragilizada, ou uma fé deficiente, uma fé com dificuldades, uma fé imperfeita, digamos assim, que é a fé do pai do menino. O pai do menino chega para Jesus e pergunta para ele: se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E aí Jesus fala: se eu posso, tudo é possível que crê. E aí Jesus diz para ele: você crê? Aí ele responde: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que esse pai está dizendo, de certa forma, eu creio, Jesus, mas eu tenho dúvidas também. Eu creio, Jesus, mas a minha fé ela é imperfeita. Eu creio, Jesus, mas a minha fé é uma fé frágil. Eu creio, Jesus, mas eu ainda tenho medo. Eu creio, Jesus, mas eu ainda tenho interrogações. Eu creio, Jesus, mas eu tenho dúvidas também. Eu creio, Jesus, mas a minha fé não é do jeito que eu sei que ela deveria ser. Então me ajude em relação à minha incredulidade. E aí nós podemos fazer aqui uma pequena retrospectiva de fé desse homem. Esse homem tem uma criança que desde pequeno cai endemoniada. Desde pequeno está atormentada por espíritos malignos. Que desesperador é para um pai com um filho doente, um filho enfermo. E você corre médicos tentando resolver e às vezes não consegue resolver. Só isso já é desesperador. Agora imagina uma criança endemoniada. Que o demônio joga a criança no fogo. Que o demônio joga a criança na água. E tenta tirar a vida dessa criança o tempo todo. Que essa criança cai no chão, espumando, cai no chão tendo um ataque, cai no chão tendo problemas. Que coisa desesperadora. Qualquer ambiente, qualquer lugar, qualquer hora, isso acontece com esse menino. Imagina como é a fé desse pai. Eu imagino os questionamentos que ele pode carregar consigo. Por que o meu filho sofre disso? Por que uma criança padece dessa forma? Como Deus pode permitir isso? Por que eu vivo tal coisa? Aí não só, quando esse homem finalmente ouve falar de Jesus, ele cria esperança no seu coração, ele reúne aquela fé fragilizada, aquela fé imperfeita que ele possui, e ele vai até Jesus, mas quando chega lá, ele não encontra Jesus, ele encontra os discípulos de Jesus, a igreja, os representantes de Jesus. E esses discípulos, ao invés de solucionar o seu problema, na verdade, acabam não resolvendo coisa alguma. E aí aquela expectativa nos representantes de Deus é frustrada. Quantas vezes nós, até a nossa fé, ela é machucada por líderes, por igreja, por situações que acontecem em relação àqueles que deveriam representar Deus na nossa vida, ser um instrumento, canal de bênção de Deus para nós, mas de alguma forma eles também nos machucam, nos decepcionam ou nos frustram de alguma forma. Então esse pai carrega uma fé, mas é uma fé com dúvidas. Uma fé, mas é uma fé com frustrações. Uma fé, mas é uma fé que não foi atendida ainda, não foi respondida ainda de alguma forma.
é uma fé imperfeita, é uma fé com debilidades, é uma fé com dificuldades, é uma fé com fragilidades. Então, a sua declaração é: Jesus, eu creio, mas eu não sei se eu creio o suficiente. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Quantas pessoas chegam assim na igreja? Você crê, mas você tem dúvida. Você crê, mas você tem medo. Você crê, mas você ainda tem questionamentos. Você crê, mas você já se frustrou outras vezes. Você crê, mas você já se decepcionou até mesmo com a fé. Você crê, mas a sua fé é uma fé imperfeita. Mas esse homem, o que ele acerta é que ainda que a sua fé é imperfeita, ele coloca a fé imperfeita naquele que é perfeito, Jesus Cristo. O texto nos mostra que Jesus não exige desse pai uma fé perfeita, mas ele acolhe aquela fé imperfeita desse pai. Ele não exige desse pai uma fé com ausência total de dúvidas, mas ele acolhe aquela fé fragilizada desse pai, e ele faz o milagre na vida daquele menino. Naquele dia, aquele menino é liberto, aquele demônio é expulso, e aquela vida é transformada pelo poder de Cristo Jesus. Então a fé, ainda que imperfeita, mas quando colocada naquele que é perfeito, Jesus, ela é poderosa nos seus efeitos. A fé, ainda que fragilizada, débil, dificultada, mas quando colocado naquele que é poderoso, que é santo, que é majestoso, cujo nome é acima de todos os nomes, essa fé é poderosa para trazer solução, salvação, transformação, vida, não por causa da fé em si, mas por causa de onde estamos colocando a fé, em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que soluciona, aquele que resolve, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Se tu podes, tudo é possível ao que crê em Jesus. Se a fé é colocada em Jesus, tudo é possível, tudo é possível. Então, ainda que o pai tivesse uma fé imperfeita, Jesus não exige a perfeição para agir, mas ele atua mesmo diante daquelas fragilidades daquele homem, mesmo diante daquelas dificuldades daquele homem. Mas aí o texto nos mostra um segundo problema com a fé, que é quando a fé é na própria fé, que é o caso dos discípulos. Os discípulos tinham fé na fé, eles tinham fé em si mesmo. Eles tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E aí, quando eles ficam em particular com Jesus, eles perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Por que a gente não conseguiu? Meus irmãos, era natural que os discípulos achassem que eles poderiam expulsar aquele demônio. Afinal, se você voltar alguns capítulos aqui em Marcos e for lá no capítulo 6, você vai perceber lá no versículo 7, que Jesus dá aos discípulos poder e autoridade sobre os demônios. Jesus confere aos discípulos a autoridade sobre os demônios. Aí no verso 13 já vai dizer assim, que os discípulos expeliam muitos demônios. Então, na verdade, é algo que os discípulos já faziam. Eles já tinham expulsado diversos demônios. Não é uma inexperiência dos discípulos, não é uma coisa que eles nunca viram, que eles nunca aconteceram. Não, na verdade, eles receberam a autoridade do próprio Jesus para expulsar demônio, e eles já saíram expulsando diversos demônios. Mas agora, nesse texto aqui, eles não puderam, eles não conseguiram. Por quê? Porque, segundo o contexto geral aqui, nós vamos entender que de alguma forma a fé deles não estava em Deus ou em Jesus, mas a fé deles estava na fé. A fé deles estava neles mesmos, estava nas experiências passadas que eles viveram, estava na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento. E as nossas experiências passadas, elas têm esse poder, infelizmente, de às vezes produzir em nós uma autossuficiência no presente. Nós nos esquecemos que a nossa fé precisa estar em Deus.
precisa estar em Jesus. E às vezes a gente tem fé na fé. A gente acha, não, eu creio que as coisas vão melhorar. Mas não é creio em Cristo, eu creio na fé. Eu creio no meu pensamento positivo, eu creio na minha experiência, eu creio no que eu já sou, no que eu já adquiri de condições, de experiência para realizar. E aí nós nos esquecemos de que a nossa fé precisa estar em Jesus. Então é interessante que a gente pode começar a caminhada cristã dependendo de Deus, e terminar ela, ou no meio dela, nós nos esquecemos dessa dependência. E passamos a depender de nós mesmos. Passamos a depender da força do nosso braço. Passamos a depender das nossas próprias capacidades e experiências de resolver as coisas. Basta você talvez fazer uma reflexão de como era você lá no começo da sua caminhada com Deus. O nível de dependência que você empregava em tudo que você fazia. Como você orava desesperadamente, dependente de Deus, dizendo: Senhor, me ajuda, me ensina, me capacita, me dá força, me ajuda a vencer esse problema, me ajuda a vencer esse vício. Senhor, transforma a minha casa, transforma a minha família, transforma o meu casamento. Mas aí, talvez com o passar do tempo, com o caminhar cristão, com os anos de experiência, a sua dependência, ela não é mais a mesma. Porque agora você sabe o que tem que fazer. Você já sabe como resolver. Você já tem experiência. Você já se considera não mais um novo na fé, alguém que tem anos de caminhada cristã. Você nem mesmo admite ter problemas, dificuldades como outrora. Você acha que você já está acima de tudo isso. E talvez essa foi a sensação dos discípulos, porque chegou endemoniado, já estão com a prática de expulsar, já expulsaram inúmeros. Jesus não está ali, mas pode deixar que a gente resolve. A gente resolve. E quando eles perguntam em particular para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? A resposta de Jesus é o seguinte: olha, esse demônio não sai se não for mediante a oração. Preste atenção, nós precisamos entender esse texto. O que Jesus está dizendo não é dando a eles um novo método de expulsar demônio. Olha, esse demônio aqui é diferente, vocês precisam de um método aqui diferente para expulsar. Não, não é isso. O que Jesus está dizendo não é que esse demônio, ele é mais poderoso, ou ele é mais forte, ou ele é uma outra classe de demônio, e por isso agora eles precisam orar mais tempo, jejuar, fazer alguma outra coisa, para que eles tenham condições de expulsar esse demônio. Não, gente. Se Jesus deu a eles a autoridade lá no capítulo 6, a autoridade de Jesus, ela é absoluta sobre qualquer demônio. Poder, a autoridade está sobre eles. O que acontece é que quando Jesus fala esse demônio não sai mediante oração, é porque a oração, ela é uma expressão máxima de dependência de Deus. Só ora quem depende de Deus. Quando oramos, nós estamos declarando para Deus que nós precisamos dEle. Quando oramos, somos nós dizendo para Deus que nós não sabemos resolver sozinho. Quando oramos, somos nós reconhecendo a Deus que aquilo é dádiva das suas mãos. Por isso que é saudável o crente orar o tempo todo, se for preciso. Orar antes de comer, orar quando a compra chega em casa, orar antes de trabalhar, orar depois do trabalho, orar antes de uma viagem, chegando da viagem, orar cedo, orar de noite, orar de tarde. Por quê? Porque a oração é a expressão de dependência do cristão de Deus. Somos nós dizendo: Jesus, eu não consigo fazer isso sozinho. É eu dizendo: Senhor, eu revisei o carro, está tudo certo, está tudo ok, eu conheço a estrada, eu sei dirigir, está tudo bem, eu não estou nem com sono, mas ainda assim eu estou orando porque eu entendo que eu dependo do Senhor. Se a mão do Senhor não for comigo, se tu não me guardar, se tu não me abençoar, não resolve nada.
É eu dizendo: Senhor, eu já aprendi a vender, eu já sei fazer o meu trabalho lá, eu já tenho experiência de anos, eu já marquei com alguns clientes hoje, mas ainda assim eu preciso que Tu abençoe meu dia, porque se a Tua bênção não for comigo, eu não vendo nada, eu não resolvo nada, as coisas não vão dar certo, os problemas vão prevalecer. É a expressão de dependência do cristão a Deus. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Gente, esse demônio aí não sai com a fé na fé, com a fé em si mesmo, com a fé na experiência. Esse demônio sai com a fé em Cristo. Quando você depende de Deus, quando você depende de Cristo, quando você se coloca diante de Cristo. Então os discípulos são confrontados nessa dependência. E Jesus está confrontando para que eles voltem para essa dependência. Porque quando nós somos insuficientes e reconhecemos que precisamos de Jesus, a suficiência de Cristo se manifesta nas nossas vidas. E essa é a solução que a palavra vai nos apresentar nesse texto. A solução, queridos, é a fé em Cristo Jesus. A solução é a fé em Jesus. Ao que Jesus respondeu àquele pai: se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. Todo o contexto aqui, queridos, está nos apontando para a suficiência de Cristo. E é aqui que a moldura desse texto é importante para nós. Antes desse vale, nós temos o monte. E lá no monte da transfiguração aparece Moisés e Elias. Moisés representa a lei. Ele escreveu o Pentateuco, a lei, a Torá. E Elias representa os profetas. E o que está acontecendo ali naquele monte, diante de Pedro, Tiago e João, é que Deus está mostrando o seguinte: olha, toda a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, se cumpre em Jesus, se manifesta em Jesus. E tanto é que uma voz irrompe do céu, dizendo assim: esse é o meu Filho amado, a Ele obedecei. O que Deus está deixando claro é o seguinte: esse é o autor da fé de vocês, esse é o consumador da fé de vocês, esse é o alvo da fé de vocês. É sobre esse que toda a palavra declara, é sobre esse que toda a Bíblia aponta, é para ele que todos os escritos sagrados estão apontando e revelando: esse é o meu Filho, esse sou eu encarnado, esse é o Logos, o Verbo de Deus que se fez carne, obedecei a tudo que ele falar. E aí quando Jesus desce, e ele fala sobre aquela geração incrédula, sobre um pai que está ali desesperado e com uma fé frágil, sobre discípulos que de repente começaram a confiar em si mesmo. Jesus está ensinando nisso tudo, que Ele deve ser o foco da nossa fé, Ele deve ser o alvo da nossa fé. Lá em Hebreus 12:2 diz isso claramente, que nós temos que correr a carreira olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então preste atenção: quando você tem um pecado que você precisa vencer, quando você tem um vício que você precisa vencer, quando você tem um casamento que você precisa restaurar, quando você tem uma família que precisa de um milagre, quando você tem uma área da sua vida que precisa de solução, quando você tem um ministério que precisa ser bem sucedido, se você tentar fazer isso crendo em si mesmo, você não vai conseguir. Se a tua fé estiver na tua experiência, na tua capacidade, você não vai conseguir. Se você estiver crendo na sua própria força de vontade para realizar as coisas, você vai ser infrutífero. Se a tua fé for na fé: não, eu creio que eu consigo, eu creio que as coisas vão melhorar. A fé na fé não resolve nada. O que resolve é quando nós cremos
no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único poderoso para mudar, Ele é o único poderoso para transformar, Ele é o único poderoso para libertar alguém. Só Jesus, queridos, pode mudar a realidade da nossa casa, só Jesus pode mudar o nosso casamento, só Jesus pode mudar a nossa família, só Jesus pode transformar os nossos filhos, só Jesus pode providenciar, só Jesus pode nos capacitar, só Jesus pode realizar em nós a obra de Deus. É só em Jesus que há vida, e vida em abundância. Sem Jesus não dá, não tem como. Então, ainda que a gente chegue a Ele com uma fé frágil nessa noite, ainda que a gente se achegue a Ele com uma fé imperfeita, uma fé com dúvidas, uma fé com medo, uma fé com insegurança, uma fé com dificuldade, mas se nós colocarmos nele essa fé, nós vamos ser agraciados pela presença de Cristo nas nossas vidas. Que contraste interessante, não? Discípulos que eram para ter uma fé vigorosa, que estão caminhando com Jesus, vendo, tendo experiências extraordinárias, a fé deles não estava em Jesus. E aquele homem que vem frustrado, com uma fé debilitada, mas ele coloca essa fé, ainda que pequena, ainda que frágil, imperfeita, em Jesus, e ele vê um milagre acontecendo na vida do seu filho. No final de tudo aqui, queridos, nós vemos que o pai aqui, os discípulos, eles possuem problemas diferentes, e até polos opostos, são os dois extremos. O pai demonstra pouca confiança. Será que Jesus pode fazer alguma coisa? E os discípulos têm confiança até demais em si mesmo. Por que nós não podemos fazer nada? Ué, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, por que a gente não conseguiu? Nós somos os discípulos, por que a gente não conseguiu resolver esse problema? Um estava subestimando até mesmo o poder de Cristo, que é o Pai. Os outros estavam superestimando a si mesmos. Jesus confronta os dois aqui, porque os dois polos são problemáticos. A falta de confiança é um problema, mas a confiança em si mesmo é um outro problema. O que Jesus está fazendo é alinhando esses dois polos nele, que é o centro, Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa fé. É Ele em quem nós temos que colocar a nossa fé. Jesus expulsa aquele demônio e as coisas se resolvem ali. Talvez a gente transformou a nossa fé numa confiança psicológica nossa. Eu acredito que as coisas vão dar certo. Eu acredito que eu consigo. Ou eu tenho fé. Mas nós nos esquecemos do alvo da nossa fé. Em quem essa fé tem que estar colocada? Porque o só crer não resolve nada. O só pensar positivamente não resolve nada. O só acreditar não resolve nada. O que resolve é quando a nossa fé está colocada em Jesus. Em Jesus. É só Jesus que pode resolver as coisas. Não são pessoas, não são circunstâncias, não é mais nada, nem mesmo nós. Mas é Jesus quem resolve. E aí, quando nós colocamos a fé em Jesus, ainda que a nossa fé seja imperfeita, ainda que a nossa fé tenha dúvidas, tenha medos, tenha temores, ou ainda que a nossa fé venha até de decepções e frustrações e dificuldades, se eu coloco essa fé em Jesus, Senhor, eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, Jesus, mas está difícil crer, Senhor, diante do que eu estou vendo acontecendo lá em casa. Eu creio, Jesus, mas me ajuda diante do meu desespero. Eu creio, Jesus, mas me ajuda diante das minhas dúvidas. Eu creio, Jesus, mas me ajuda porque eu não consigo saber o que fazer, eu não consigo entender qual que é o próximo passo. Eu creio,
mas eu estou perdido. Eu creio, mas eu estou ferido. Eu creio, mas eu estou machucado. Eu creio, mas eu estou desiludido. Eu creio, mas eu estou decepcionado. Mas eu creio, Jesus, eu coloco em Ti a minha fé. Ainda que a fé seja imperfeita, quando ela é colocada naquele que é perfeito, Jesus, nós temos condições de vencer, de avançar, de prosseguir. Mas é importante também, talvez você que é uma pessoa de mais confiança, você é um bom crente, você tem anos de igreja, você precisa reavaliar a sua fé. Porque talvez a primeira vez, até nós que estamos no ministério, talvez a primeira vez que a gente ia pregar, a gente vem com tanta dependência. Senhor, eu não sei, Deus, tremendo as pernas, me ajuda, me usa. E se nós não tomarmos cuidado, a experiência, os anos, a capacidade, a gente sobe sem depender mais, com a fé em outra coisa, com a fé na experiência, com a fé na capacidade humana, e não com a fé naquele de quem nós dependemos, naquele que pode mudar, naquele que pode transformar. Você não pode conduzir o seu GECEL só na sua experiência, você não pode conduzir o seu ministério só na sua capacidade, você não pode aconselhar alguém só nos anos de conhecimento que você adquiriu, na noção bíblica que você já tem. Nós precisamos depender de Jesus. Nós precisamos restaurar aquele temor e tremor, enquanto nós estamos fazendo algo e temos que estar orando internamente, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda. Deus, eu já tenho anos nessa empresa, mas Senhor, sem a Tua bênção nada muda. Senhor, minha família está na Tua casa, Deus, mas se não for a Tua misericórdia, Senhor, as coisas não vão resolver lá em casa. Não é a minha razão, não é a minha capacidade, não é o meu conhecimento, não é a fé em mim mesmo, não é a fé na fé, é a fé em Ti, Jesus. A proposta de Jesus aqui nesse texto é de rendição, é rendermos a Ele a nossa fé, dizendo não à nossa autossuficiência, é rendermos a Ele a nossa fé, ainda que ela seja deficiente, frágil, machucada, problemática, imperfeita, mas rendemos a Ele dizendo: Senhor, eu coloco em Ti a minha fé, porque eu sei que em Ti há a solução, em Ti há a resposta. Então me ajuda, Senhor, no que eu estou falhando, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda nas minhas incapacidades, mas eu creio que Tu podes fazer algo, eu creio que Tu podes trazer resposta, eu creio que Tu podes solucionar. Amém? Você pode ficar de pé comigo nessa noite. Quero orar com você. Feche seus olhos comigo. Como é que você chega aqui nessa noite? Diante dos problemas, das lutas, das dificuldades que você tem enfrentado, como é que você chega? Talvez você chega como aquele pai, com uma fé bem imperfeita, com a fé até que decepcionou já, que frustrou, com a fé que enfrentou lutas, com a fé que enfrentou dificuldades, e você chega aqui até com dificuldade de crer, mas ainda tem fé lá dentro de você, por isso que você veio hoje no culto. Então você está como aquele pai: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha deficiência, me ajuda na minha fraqueza. Mas talvez você chegue aqui nessa noite numa posição que você estava crendo e você percebeu que você estava crendo era em você. Crendo é na sua força, crendo é na sua capacidade, crendo no seu jeito de resolver as coisas. E Deus falou com você também. E Ele disse: não, a fé não é em você mesmo, a fé não é na sua força de vontade, a fé não é na sua determinação, a fé não é na sua capacidade de orar, nas orações que você faz, a fé não é na própria fé, a fé é em Jesus, é em Cristo. E você quer restaurar essa dependência também diante de Deus nessa noite.
Dizer: Senhor, eu reconheço que se não for a tua graça, nada muda. Se não for o teu toque, Senhor, nada é alterado. Se não for a tua provisão, nada acontece. Seja qual for o caso, feche seus olhos, curve a sua cabeça, ore comigo nessa noite. Eu estou sentindo o desejo de convidar você a vir aqui na frente. Se você precisa dessa oração aqui, quer que a gente imponha as mãos sobre você, estarei aqui junto com os pastores. Eu quero impor as mãos sobre você. Se é o seu caso, talvez você traz uma fé pequena hoje, devido a algumas circunstâncias, uma fé frágil, uma fé debilitada, mas você está crendo ainda no milagre. Talvez você traz uma situação em que você confiava em si mesmo, mas você precisa resgatar no Senhor essa dependência, essa fé. E a tua resposta a essa palavra nessa noite é: eu creio, Senhor. Se você precisa dessa oração, sai do teu lugar rapidamente, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, sua realidade, sua família, seus projetos, seu trabalho, seus sonhos, seu ministério, sua expectativa. Pode vir aqui. Convidar já os pastores a estar aqui, já impondo as mãos. Vamos orar ao Senhor. Você que está no seu banco, ore também a Deus. Mas se você precisa, você entende que essa palavra ela foi dirigida por Deus para você. Então sai do teu lugar, vem aqui na frente. Não volte para casa sem receber o que o Senhor preparou para você, sem receber o milagre, sem receber a resposta, sem receber a solução para a sua vida, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar, ó Deus, a vida da igreja como um todo, Senhor. Todos nós somos ensinados, orientados, redarguidos, repreendidos, corrigidos por meio da palavra, Senhor. Mas ainda assim, ó Deus, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, com a fé talvez fragilizada, com a fé talvez quebrantada. Nos achegamos a Ti, Senhor, talvez, Senhor, também com um realinhamento da nossa fé nessa noite, colocando a nossa fé em Ti, Jesus, que és o autor e o consumador, aquele que traz resposta, aquele que traz solução, aquele que traz saída. Senhor, então eu quero abençoar a igreja como um todo, Senhor, nessa noite. Mas também de forma especial eu quero colocar a vida dessas pessoas que dão, Senhor, esse passo de fé nessa noite, vindo aqui até a frente, que fazem como aquele pai que foi até Jesus, dizendo: eu preciso de socorro, eu creio, eu preciso de milagre, de saída, de solução. Então, Senhor, eu também quero abençoar essas pessoas para que não saiam desta noite da maneira que entraram aqui, mas que saiam daqui com o milagre, com a resposta, com a solução, Senhor. Que saiam daqui, ó Deus, de fato renovados, restaurados na sua força. Ó Deus, que a fé seja fortalecida, restabelecida em Ti. E, Senhor, que eles sejam habilitados e capacitados para viver o milagre diante da Tua presença. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos o milagre. Nós declaramos que a nossa fé não está em homens, não está em carros, não está em cavalos. A nossa confiança não está nas circunstâncias, mas a nossa fé é colocada em Jesus, o autor e o consumador. A nossa fé está em Cristo, e por isso declaramos que as portas do inferno não prevalecem. Declaramos a derrota de Satanás. Declaramos que todo levante contra famílias, contra casamentos, contra lares, cai por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Declaramos expelido todo demônio que atormenta casas, famílias e corações. Declaramos libertação de vícios. Declaramos libertação do pecado. Declaramos libertação da maldição. Declaramos libertação da preguiça, das correntes das trevas que aprisionam, da fraqueza espiritual, da tristeza, da angústia, da depressão. Nós ordenamos que saia na autoridade do nome de Jesus. Declaramos cura sobre as enfermidades do corpo, da alma,
nós declaramos agora a cura em nome de Jesus. Declaramos a paz sobre a família, sobre o lar. Declaramos a bênção profissional, a bênção ministerial, no nome de Jesus. E abençoamos a igreja dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sobre você esteja, bem como toda a sua família hoje até o dia que Jesus virá buscar a igreja. E se você crê, diga amém.